São preparados, Senhor. Tua palavra é viva, Senhor. Tua palavra. Palavras que curam. Palavras que libertam. Palavras que enchem o coração e transbordam, Senhor. Vem, maravilhoso Deus. Pai, toma a tua direção, Senhor. Cada um que já está aqui, Senhor, possa sentir a tua presença. Os doentes são curados, os oprimidos são libertados, Senhor. Maravilhoso Deus. O Senhor tira do perigo. Oh Jesus, o Senhor tira dos caminhos das ciladas. O Senhor é tão maravilhoso. O único Deus, Pai. Muito obrigada por tudo. Encontre o nosso coração bem preparado. Os nossos sentidos atentos à tua presença. Nosso Deus. E obrigada por tudo, Senhor. Não há, Senhor, não há palavras que possam expressar em gratidão o que Jesus fez lá no Calvário. Aquela cruz, Senhor. A cruz, o sofrimento onde o Senhor nos resgatou da maldição da lei. Nosso Deus, muito obrigada que possamos corresponder alegrando o teu Santo Espírito, iluminando mais o nosso entendimento. É o nosso pedido, Senhor. E obrigada, Jesus. Amém. Vamos sentar. Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos. Isso. Muito bem. Vamos examinar o celular, irmãos? Vamos examinar o celular? Uma canção gostosa foi essa que foi derramada aqui, gente. O que é isso? Dá uma olhadinha, se não é? Chega às vezes direto do trabalho, muita gente chega direto do trabalho. Então, gente, examina o seu celular para não dar nenhum sinalzinho. Bota aí no modo avião. Dá um silênciozinho, uma pausa nele aí. Amém, Jesus? Amém, irmãos? Amém. Então, o reino de Cristo, irmãos, é um reino que não se abala. Ele não muda. Jesus Cristo não muda. A palavra é bem clara. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nós, o cristão é que precisa alcançar, né, irmãos, um nível de crescimento que possa receber aquilo que o Senhor preparou e tem preparado. O sacrifício de Jesus foi completo, né, irmãos? E nós não podemos ser desperdiçadores. Nós temos a consciência que desde o pecado de Adão, a humanidade foi separada de Deus. Então ficou totalmente em trevas. Por isso o ser humano fica tão vulnerável, irmãos, aos ataques malignos, a acontecimentos desgraçados, desastrosos, infelizes. Aí vem o Senhor Deus com tanto amor e diz que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Mas onde está o volante da nossa vida? É o nosso coração. O nosso ser interior, a nossa verdadeira pessoa. E todas as coisas dessa vida, irmãos, as coisas da vida material, elas concorrem para sugar a nossa atenção, para nos tirar do Espírito de Deus. Nós temos que ficar bem atentos a isso. Você lembra que Jesus repreendeu Marta, né? E Marta não estava fazendo nada errado, ela estava agindo, ela estava fazendo coisas fora do momento. Ela estava cuidando de servi-los. Mas não era o momento. Não era o momento. Às vezes o cristão não discerne um tempo em que há uma necessidade de buscar mais, para ser guiado pelo Espírito Santo e não cair numa cilada. Para não dar uma brecha. A vida espiritual precisa de toda atenção. E a vida material suga muito. Indiscutível, nós estamos vivendo tempo de grande aceleração. Tudo é para ontem, tudo é corrido. E com Deus as coisas não funcionam assim, né? Nós temos que tirar um tempo para Deus. Tirar um tempo diante do Espírito Santo. Oferecer um coração não ansioso, não cheio de preocupações, mas um coração que possa sentir a presença de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo nos trouxe um reino que não pode ser abalado.
Jesus, quando enviava os discípulos, quando enviou, ele disse, quando vocês entrarem, deixa eu parafrasear que fica mais fácil. Quando vocês entrarem nas cidades, pregai e dizei, é chegado a vós o reino dos céus. Ou seja, o céu desceu para fazer vocês reinarem. Mas que reino é esse? Então antes, Satanás estava reinando. Desde o pecado de Adão, que Satanás se sentiu, ele tomou posse de tudo e se sentiu dono de tudo. Na verdade, o Adão entregou tudo para ele. E Jesus veio para apanhar tudo de volta. Então a grande notícia é essa, é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio fazer o resgate, para o diabo não ter mais espaço na vida do ser humano. Esse é o verdadeiro reino. Mas a vida, principalmente hoje, né? Entrada do terceiro milênio, centros urbanos, tudo a vida hoje é muito exigente. Não se pode comparar o estilo de vida hoje com do Antigo Testamento, né? Você para pensar no número de documentações que se usa hoje, que se tem naquele tempo, as grandes diferenças, né? As exigências em si da vida. E se nós não vigiarmos, o que é prioridade, irmãos, acaba ficando em último espaço, em último lugar. A gente às vezes escuta, não tive tempo de participar de culto, não tive tempo de orar essa semana, isso aqui. Que isso? Tem de haver um tempo muito especial para Deus, irmãos. Para a pessoa de Jesus, que é a palavra, e para o Espírito de Deus, na oração, no louvor, na adoração, até no silêncio diante de Deus. É preciso que cada cristão desperte para essa busca, para essa entrega, para que possa realmente reinar nessa terra e não permitir que o mal reine mais na sua vida. Amém, Jesus? Estamos falando de reino porque estamos falando de temor a Deus, irmãos. Temor a Deus. Há pessoas que se espantam, temor a Deus, medo de Deus. Olha, quando se começa a conhecer um pouquinho da pessoa de Deus, quando se começa a entender um pouquinho do mundo espiritual, quando se começa a conhecer Jesus, você diz que isso, a coisa é grande demais. É grande demais. Tanto que se aceita e recebe no coração, mas tentar compreender racionalmente algumas coisas, você vai dizer como? No domingo nós vimos um homem paralítico desde o ventre da mãe, e o Pedro com o João que estavam subindo para a oração, para invocar o nome de Jesus, lançaram o nome de Jesus sobre ele. E vemos que o poder do nome de Jesus penetrou até nos ossos daquele homem. Nas juntas, diz a palavra, que os tornozelos dele se firmaram, os pés. Então, a palavra de Deus, o nome de Jesus, e Deus nos deu isso. Então, é necessário, irmãos, nós estamos no início de um novo ano, e nós temos que ver e rever se nós estamos honrando o que nós temos recebido, conhecimento. Não somos mais cegos para cairmos numa cilada do diabo. Por quê? Porque a palavra revela tudo, aos pouquinhos. Mas é preciso a comunhão do Espírito Santo. Então, Jesus trouxe um reino que não se abala. Então, se nós quisermos a nossa vida guiada pelo Espírito de Deus, nós temos que nos dedicar. Então, Jesus, ele enviava os discípulos. Vamos conferir, vamos lá. Vamos em Mateus 10. Falei, mas vamos ler que é melhor. Isso. Mateus, capítulo 10. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Olha que glória, gente. Toda a enfermidade, seja ela qual for, e todo o mal. Ora, o nome dos 12, eu vou dispensar essa parte, pessoal, do versículo 2 e 3. Vamos dar um salto aqui para o 5. Vamos lá? Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades samaritanas, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel.
indo pregar e dizendo, lê comigo. Está aqui, irmãos, está aqui, é chegado. Então Jesus, ele trouxe à terra, irmãos, o reino dos céus. Olha só, o que é isso? Fazer o céu reinar na sua vida. Que a paz entre no coração. Que a doença desapareça, dando lugar à saúde perfeita. Então, antes estava o reino de Satanás implantado. Satanás implantou um reino de dores, de sofrimento, de desgraças. Satanás, ele massacra a humanidade. Jesus diz que ele rouba, mata e destrói. Então, Jesus vem do céu para trazer o reino celestial. Mas olha, vim aqui para acabar com a obra do diabo na tua vida. Para você reinar. Esse é o verdadeiro reino, irmãos. O verdadeiro reino. Por que estamos falando de reino? Porque muita gente pensa que o reino, quando a Bíblia fala de reino, de reis, ela se resume ao tempo da monarquia. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela recebe Jesus Cristo, ela recebe o direito a esse reino. Ou seja, a desfrutar das bênçãos de Deus, reinando sobre o mal, desfazendo o mal na sua vida. Claro que precisa ouvir, porque a fé é pelo ouvir. Precisa buscar o Espírito Santo de Deus, como Jesus Cristo enviou o Espírito para o seu povo. Mas é preciso tirar um tempo para Deus. A vida espiritual precisa disso. Muita gente confunde as coisas e se atrapalha, achando que nas coisas de Deus, no reino de Cristo, essa mesma aceleração do dia a dia tem que acontecer. Temos um pastor de uma igreja nossa, que dentro de um supermercado, viu um senhor que já não via há tempo, ele não chegou a se tornar membro. Sou meu amigo, há quanto tempo que eu não lhe vejo, o senhor não tem ido à igreja, tal. Pastor, quero lhe agradecer o tempo que eu congreguei com o senhor, aprendi muito, quero lhe agradecer de coração, cresci bastante espiritualmente, mas eu encontrei a minha igreja. E como é que é isso? A minha igreja tem culto de 15 minutos. O pastor falou, mas não no domingo. Sim, pastor, no domingo. Como é que é? 15 minutos. Então, deixa eu contar para vocês. Colocamos o relógio de oração, todo mundo lembra disso? E as crianças pedem para participar. Só que, lógico, a gente orienta até os pais, as pessoas, e deixa a criança totalmente à vontade. Mas assim, olha, os pequenininhos, né? Vamos falar com o Papai do Céu 3 minutinhos, cantar um corinho, cantar um louvor. Aí os maiorzinhos, já de 7, 8, 9 aninhos, você vai lá, 5 minutinhos na presença do Senhor. Tia, falou para a doutrinadora, tia, 5 minutos, não dá nem para o primeiro louvor. Uma criança. Então você vê o nível, tá, de preparação de pessoas que andam pelas igrejas e querem tudo para ontem. Querem bênçãos empacotadas. Se possível também o próprio Espírito Santo, né, num boom. E essa triste realidade, muita gente deixa de desfrutar da presença do Espírito Santo, de ser guiada pelo Espírito de Deus, porque é sobrenatural, mas é real, tá? O apóstolo Paulo escreveu da parte de Deus e disse, se sois guiados pelo Espírito de Deus, então sois filhos de Deus. Então Jesus trouxe o reino dos céus para fazer o céu reinar aqui na terra, acabando com o reinado de Satanás, que rouba, mata e destrói. Então, aceitou a Jesus, já recebeu o direito a fazer parte desse reino. Então, já não é mais um súdito, uma súdita, escravo da enfermidade, escravo da miséria, escravo do desespero, da depressão. Vamos dar a virada. Mas como? Vamos ouvir a Deus. Vamos ouvir, vamos atender. Aprendendo a reinar. Lá no Apocalipse diz que recebeu Jesus, recebeu o poder recebeu 2 posições, reis e sacerdotes.
Exatamente. Uma passada rápida é dia de estudo, Apocalipse 1. Capítulo 1. É sempre bom lembrar e muito bom ouvir. Então, no capítulo 1 de Apocalipse, versículos 5 e 6, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Eita, que coisa tremenda! Versículo 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Então está aqui, pessoal, testamentado, está aqui no Apocalipse, que Jesus veio para isso, irmãos. Ele veio para tirar o ser humano da escravidão de Satanás. Satanás, ele escraviza. Veja como ele escraviza pessoas no pecado. Tem aqueles que não conseguem ficar um dia sem se alcoolizar. Uma prisão tenebrosa. A prisão do alcoolismo. Começaram socialmente, esporadicamente, aquele assédio do grupo de amigos, e sem que percebessem, ficaram presos, caíram na prisão do alcoolismo, agora querem sair da prisão, não conseguem, só Jesus para libertar. Então Jesus vem para desfazer o reinado de Satanás e implantar o reino celestial para dizer: você agora é um filho de Deus, seja livre. E assim então, você vê o que Jesus veio fazer, irmãos. Às vezes eu digo, meu Deus, o cristão tem que despertar. Tem que ter as coisas de Deus em primeiríssimo lugar. Honrar realmente esse Jesus. Mas ocupar o seu lugar. Reis e sacerdotes. Agora nós vamos falar um pouquinho dos reis do Antigo Testamento. Por quê? O primeiro rei de Israel foi Saul. Saul deveria ter sido o rei mais esplêndido em temor a Deus, em obediência, em submissão a Deus. Ganhou o reino de graça, porque o povo se agradou dele. Era alto, era belo, era culto. O povo gostou, o povo gostava, o povo gosta de aparência. E o escolheu. E Deus aceitou. O profeta da época era Samuel. Samuel, aquele filho da Ana, aquela que era estéril. Vocês lembram que sofreu horrores com uma amante do marido dela? Quem lembra disso? Ana fez parte aqui do nosso estudo de orações. Ana derramou o coração no altar de Deus. Ela se curou a sua alma, curou suas feridas, para depois fazer o pedido a Deus. Foi esse o nosso entendimento-alvo. E então Ana teve o primeiro filho, teve 5 filhos, né? Mas o Samuel foi o primeiro. E Samuel se tornou Samuel foi esplêndido. Samuel foi profeta, Samuel foi juiz sobre aquele povo. Samuel julgava, resolvia, intercedia, trazia a palavra de Deus para aquele povo, mas o povo cansou e... não, nós queremos ser como todo mundo. Nós queremos um rei, todo mundo tem um rei, a gente quer um rei também. Às vezes o povo de Deus, irmãos, ele acaba seguindo o curso da maioria. Acaba copiando a sociedade. E se não atenta, de repente esse caminho que está seguindo pessoas, está afastando mais e mais de Deus. A gente está vendo isso aí com a internet. A internet está sendo um grande Deus nos nossos dias. Não tem como. Toda a raça humana vai ter que fazer uso da internet. Senão não tem condição de ficar sobre a face da terra. Mas é preciso ver o quê?
Como? O povo queria um rei como todos os povos tinham. Só que os povos não tinham o Deus de Israel. Os povos não tinham o Deus que tirou aquele povo de debaixo das garras do faraó, do sofrimento do Egito. Jesus, nós sabemos, é o único Filho de Deus, o único que tem o poder de tirar o ser humano das trevas, de tirar do inferno, do caminho do inferno. Como também tem todo o poder de restaurar completamente a saúde, de dar dignidade. É só abrir o coração e começar a ouvi-lo. O amor de Deus é incrível. A compaixão de Jesus Cristo é imensurável. As misericórdias. É impressionante. Jesus, ele pega um sujeito na lama, na podridão. E se essa pessoa abrir o coração e desejá-lo e começar a ouvir, ele transforma completamente. Ele dá dignidade. O povo queria um rei. E quando o Samuel ouviu aquilo, Samuel se chocou porque ele lutava por aquele povo. Ele fazia tudo para agradar a Deus e atender aquele povo. Samuel vai até Deus e diz: Senhor, eles estão pedindo um rei. Eles não querem me ouvir. E o Senhor Deus vira-se para Samuel e diz: Samuel, não é você que eles estão rejeitando, é a mim. Eles não querem que eu os governe. Eita, misericórdia. Aí Deus disse: tá bom, Samuel, eles escolheram Saul, vai lá ungir o Saul. Só que Saul, como rei de Israel, o povo de Deus, vai ouvir a Deus. Era o mínimo. Samuel, então, passa uma ordem para o Saul e diz: o Senhor Deus diz que tu deves fazer isso, isso e isso, mas assim, assim e assim. Tem gente, irmãos, que corre para os resultados não importando os meios. Não importando os meios. Tem gente que parece reinar no casamento, às vezes vai para uma festa, aquele casal bonito, bem arrumado, bem apresentado, mas dentro de casa está as turras. Mas lá fora o marido diz: ó, tá tudo bem, hein? Vamos lá, tudo maravilhoso. Mas o diabo é que está reinando. Ciúme, contenda, briga, necessidade. A Bíblia diz que na casa do justo tem um grande tesouro, mas o fruto dos ímpios só traz perturbação. Às vezes a prosperidade não entra na casa do cristão e fica todo mundo atônito. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, pessoa de Jesus, pessoa tão boa. Meu Deus, casal maravilhoso, meu Deus. Mas ninguém sabe o que se passa dentro daquelas pessoas e lá dentro da casa. O reinado, ele tem que ser transparente. O Samuel virou-se para o Saul e passou as ordens. Ele disse: Samuel, o Samuel recebeu de Deus. Ele disse: rei, o Senhor Deus mandou que tu destruas Amaleque e tudo que pertencer a Amaleque. Assim, a pessoa vem para Jesus, ela vem com muitas manias, ela vem com muitos costumes, ela vem com muitas tradições, tradição religiosa, cultura daqui, coisa dali, e de repente coisas que aborrecem a Deus, que só a misericórdia. E aí começa a ouvir a palavra e fica no impasse que não quer abrir mão daquilo que tem se arrastado na sua vida e que acha que é o certo, que agrada a muita gente, vício de linguagem. Bom, Deus deu a ordem e o Samuel cumpriu e foi lá. Saul, Deus diz que destruas totalmente Amaleque. Saul, depois de um tempo no trono, ele se sentiu, né, confortável, tipo, daqui não sai, daqui ninguém me tira. A autoconfiança, a gente tira como exemplo, por exemplo, o volante, né, irmãos? Quando as pessoas se sentem confiantes demais no volante, é um perigo, né?
De repente, numa autoestrada, uma outra passagem errada, vai uma família inteira. Às vezes você vê essa garotada aí, monta numa moto, tira o miolo do cano de descarga para soltar aquele barulhão. Lamentavelmente, aqui na frente passava um que, quando eu estava aqui, no momento, passava aí, um barulho estrondoso que a gente ouvia, eu logo dizia, Jesus, guarda essa vida. Mas chega uma hora que a pessoa, nem a misericórdia de Deus, né? Ela se afasta demais. Aí, levanta uma roda e vai só em uma roda, até que um dia, segundo o histórico aí, de pessoas conhecidas, alcoolizado, foi levantar uma roda, rodopiou, pegou de quina num carro, ficou na estrada e já ficou praticamente morto. E se perdeu com uma hemorragia interna. O diabo, ele ilude as pessoas. Satanás, ele engana as pessoas. Eu contemplo Saul dessa forma, autoconfiança. Eu sou rei, ninguém me tira daqui. Então, o trono era sucessório, ele foi escolhido, foi o primeiro, então, não é? Estou aqui e tal, está tudo bem. Só que o Senhor Deus chamou Samuel, e eu quero partilhar isso com vocês, porque nós temos um reino, o reino do amor de Cristo. Está lá em 1 Samuel, capítulo 15. Isso, 1 Samuel, capítulo 15, no versículo 10. Então, o título já diz assim, Deus manda Samuel repreender Saul. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, o que Deus disse, pessoal, no versículo 11? Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda aquela noite clamou ao Senhor. Então dá uma paradinha. Então veja aqui o que Deus falou com Samuel. Arrependo-me de haver posto Saul como rei. Que isso nunca aconteça com nenhum de nós, né, irmãos? Porque Deus enviou Jesus ao mundo para Jesus ir ao Calvário, derramar o seu sangue, lavar os nossos pecados, fazer o resgate na cruz, para nos dar o direito a esse reino de Cristo, ou seja, o poder de vencer o mal. Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque ele deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Tem várias passagens bíblicas onde o Espírito Santo alerta para isso e diz, sejam praticantes, não apenas ouvintes. Está lá em Tiago. Tem aquela passagem de Mateus, das duas casas, né? A casa construída sobre a rocha, a casa construída sobre a areia. Por que essa diferença? As casas são idênticas na aparência. Você olha e vê e reconhece pessoas crentes, evangélicas, mas ninguém sabe o que está lá dentro daquela pessoa, o estilo de vida que ela vive. Se ela tem temor a Deus, para honrar a palavra, cumprir a palavra, ou se despreza. Porque a gente às vezes ouve uma coisa de arrepiar. Não é bem assim, não é bem assim. A Bíblia foi escrita por homens. E despreza uma coisa, desprezam outra. Mas Saul estava cheio de si. O histórico de Saul conta que no início ele era, apesar de ser filho de negociante, né, de família bem posicionada, ele era um homem humilde, ele era simples. Tanto que quando Samuel foi procurar, ele estava até escondidinho lá no meio dos camelos, lá das mulas. Mas depois o orgulho tomou conta do coração dele. Às vezes a pessoa se envolve com um grupo de amigos, irmãos, e ela se perde. Isso acontece demais.
Todos nós sabemos, né? Isso é óbvio, o homem é produto do meio. Às vezes o meio em que a pessoa se mete, em que ela caiu, às vezes o local de trabalho, forma aquele grupinho além do trabalho, aquele, não é? Aquele bate-papo, aquela coisa que aparentemente é uma coisa gostosa, mas depois vai terminar até, vamos dizer, em adultério, né? Em abandono de família e tantas coisas. Pessoas, às vezes as amizades, elas mudam completamente o curso da vida de uma pessoa. O apóstolo Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes o cristão não percebe o assédio de Satanás para sugá-lo para determinado grupo, em que ele começa uma mudança comportamental que vai trazer a desgraça dele, a pior de todos, afastar de Jesus. Acho que a pior desgraça de um ser humano é ele perder a salvação eterna. Você vê, o Saul foi escolhido pelo povo e aceito por Deus. Meu Deus, por que não atendeu? Tinha Samuel para dirigi-lo. Samuel era o profeta de Deus. Então, o que Samuel dissesse, da parte de Deus, Samuel foi fidelíssimo. Deus mandava Samuel até Saul. Samuel, diga ao Saul que faça assim, assim e assim. Irmãos, nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. É impressionante como há pessoas que se convertem, tá? E não abrem o coração e os sentidos para essa simplicidade, não. Deus fala nas Escrituras. Então, não importa se há essa confusão de entendimento por parte de... Não, eu vou ficar com a palavra. Eu vou ficar com a palavra. Então, às vezes, as amizades atrapalham muito. O pior risco é esse. Mas famílias são destruídas, casamento é destruído. Quantos pais criam seus filhos, tá? Dando o melhor de si, em termos de tudo. E depois fazem aquela descoberta. Aí, quantas vezes já recebemos pessoas assim, desespero, drogas, envolvimento com coisas horríveis, tenebrosas. O Saul era simples. Mas ele foi tomado por uma alta confiança que extrapolou. É aí que entram as consagrações da gente de vez em quando descer aos pés de Jesus, para não perder essa simplicidade e o prazer de estar ouvindo a Deus. De estar ouvindo a palavra. Tirar aquele tempo diante do Espírito Santo, disponíveis para Deus, para dizer, Senhor, fala ao meu coração, me mostra onde eu estou errando. De vez em quando tem que fazer, irmãos. A natureza terrena, ela é muito enganosa. Jesus disse que o próprio coração é enganoso. Se não fosse assim, você vê as estatísticas de casamentos e de divórcios, de separações. Casais separados. As pessoas se casam por quê? Porque se amavam e fizeram votos de se manterem juntos, de doação de vida. Essa confusão que existe sobre a palavra amor tem sido um problemão na nossa sociedade. As pessoas dizem que amam, depois berram, eu quero é ser feliz. E esquecem que amor é doação de vida. A maior prova de amor Deus deu na pessoa de Jesus, porque Deus amou o mundo, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ele deu. Então, prova de amor é doação de vida. As pessoas dizem, eu amo. Aí se casam, desejando que o outro faça tudo o que desejam, tudo o que querem, satisfaça todas as suas vontades. E as coisas não funcionam dessa forma. Aí vem a decepção, aí o engano. Aí você vê o quanto a palavra amor foi mal interpretada. Nunca foi compreendida e nunca foi vivida. Se o Saul, Deus disse, arrependo-me de haver posto Saul como rei. Me arrependo. Meu Deus. Não executou as minhas palavras. Ele fez o que ele queria, ele não fez o que Deus mandou. Já sabemos a história de Saul.
Eu vou fazer o resumo. Ele termina acabando com a própria vida. Aí seu filho vai reinar. E aí, segue o exemplo do pai. Que isso, pastora? Vamos lá? 1 Reis, capítulo 14. Primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 14. Basta que nós vamos do 21 ao 24, é suficiente. 21 ao 24. Já dá uma panorâmica boa. Quem lê comigo? O título diz: A impiedade de Roboão. Vamos juntos? E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor elegera de todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe, Naamá, amonita. Versículo 22. E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor. E o provocaram a zelo, mais do que todos os seus pais fizeram com os seus pecados que cometeram. Porque também eles sacrificaram altos e estátuas. Olha só, vou voltar no 23. Porque também eles edificaram altos e estátuas, imagens do bosque, sob todo o alto outeiro e debaixo de toda árvore verde. Dá uma paradinha. Havia muitas crenças místicas de que, como que alguns deuses fossem lá debaixo das árvores para receber coisas. Então eles iam lá oferecer coisas para os espíritos. E o povo de Israel fez por causa de Roboão. Continuando. Versículo 25. Quem lê comigo 25? 24, isso. Quem vai comigo? Havia também rapazes escandalosos na terra. Fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado. É aquilo que a gente fala, né, irmãos? Por exemplo, lançam uma moda para a garotada. Aí a garotada entra de cabeça. Aí, filho de cristão, eu quero pai, eu quero mãe. Quem lembra do Ben 10? Caramba. Se uma mochila custasse naquela época R$50, uma comum, a do boneco da moda custava 5 vezes ou 10 vezes mais. Mas ele tinha que ter porque era moda. Então ele ia ter mais status junto aos coleguinhas, no play, no colégio, né? Porque está na moda. Não importa se o pai tem a condição ou se não tem, mas o pai vai lá e investe. Essa coisa de moda. Aí lança a moda feminina, aí bota lá uns penachos daqui, uma transparência total. Aí a mocinha que é de Jesus, não, está na moda, está na moda. Não pergunta se aquilo aborrece a Deus, se agrada a Deus, se dá brecha para o diabo, se vai dar brecha, se vai abrir porteira para Satanás. O negócio é fazer o que todo mundo faz. O Saul quis agradar o povo. O Roboão seguiu o caminho. Tá todo mundo fazendo, vamos fazer também. Tá todo mundo adorando debaixo das, vamos também. Tá todo mundo sacrificando, vamos também. E aí entra essa base chamada temor a Deus. A gente vê que às vezes as pessoas se envolvem tanto com as coisas da vida e seguem sem parar para refletir que aquilo pode estar ferindo o coração de Deus. Que a pergunta seria essa: se Deus é meu pai, isso vai agradar a Ele? Que eu use isso? Que eu fale dessa forma? Que eu tome essa atitude? Foi terrível. Alguns reis
foram tenebrosos, mas assim, escancaradamente. Quero nem saber se eu estou agradando a Deus, se eu não estou, eu sou rei. E é o que está acontecendo na nossa sociedade, irmãos. Todo mundo quer paz, todo mundo quer saúde, todo mundo quer bens materiais, quer dinheiro, quer conforto, quer viajar. E a Bíblia diz que prosperidade é dom de Deus. A prosperidade é dom de Deus. Salomão teve um início maravilhoso de um temor a Deus incrível. A palavra diz que ele se esforçou pelo seu reino, ele fazia o que agradava a Deus, e o Senhor Deus, até a oração que ele fez, ele pediu a Deus sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para eu não errar com o teu povo. Depois o homem deixa o coração dele na velhice, o Salomão na velhice. Se apaixonou por centenas e milhares de mulheres, e cada uma seguia os seus deuses. Tinha lá o seu cabeça. E o Salomão foi oferecer coisas a cada um deles. Isso foi terrível. Voltando um pouquinho aqui no capítulo 11, 1 Reis 11. Deixa eu dar uma passada rápida aqui. 1 Reis, capítulo 11. Veja o que diz o título do capítulo 11. A idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. Isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias. 2. Das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. Olha aí. Então, irmãos, hoje as pessoas não vão normalmente atrás de deuses, vão atrás dos deuses da moda. É uma coisa assim impressionante. Irmãos, as pessoas estão até se deixando sua própria personalidade, perdendo sua personificação. Por quê? Não, porque o cabelo da moda é o da artista fulano de tal. O cabelo da moda é o do jogador fulano de tal. Caramba, e a pessoa vai e segue aquilo e copia. Nem para pensar que é uma pessoa diante de Deus, que tem uma expressão extraordinária diante de Deus, mas imita tudo. Lá vai o Salomão oferecer coisas a todos os deuses aos quais as mulheres serviam. Dá uma chegadinha para o versículo 4. Versículo 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Olha a mudança de Salomão. Você vê que reis experientes, homens de Deus, com uma estrutura fenomenal. Versículos 5 e 6. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Versículo 6. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Vocês lembram dos discípulos quando Jesus ainda não havia se apresentado, ressuscitado, que o Pedro disse assim: vou pescar. Quem lembra disso? Logo um grupo disse também, né? Nós vamos contigo também. Lembra disso? Pois é. Muita gente vai perder sua salvação, irmãos, por causa de grupinhos de amigos. Grupos de amigos.
Às vezes até no miolo da própria família. Você é fanático demais, ó. Pô, eu sou crente, mas não sou igual a você, para. Aí começa a pessoa a esfriar na leitura da palavra. Começa já a ter receio de se trancar para orar, porque sabe que vai ser criticado. E se Deus quiser um pouco mais? Porque às vezes Deus quer um pouco mais de um do que do outro. Ah, que isso, pastora? Lembra da parábola dos talentos? Quem lembra? Pois é. Jesus disse que o Senhor dos talentos distribuiu 5 para um, 2 para outro e 1 para o outro. Mas quando ele voltou, aquele que só recebeu 1 não ficou isento da prestação de contas. Jesus disse que chegou até aquele que recebeu os 5 e disse: cadê os talentos que eu te dei, Senhor? Com aqueles 5 eu ganhei outros 5, estão aqui 10. Muito bem, servo bom e fiel. Você, Senhor, o Senhor me deu 2, lembra? Estão aqui os 2 e mais 2 que eu ganhei com eles. 4. Você, Senhor, sabia que o Senhor era um homem duro. O Senhor colhe onde não semeia. O Senhor ajunta lá. Eu peguei o teu talento e enterrei e escondi. Está aqui, o teu talento está aqui. Servo mau. Servo mau. Negligente. Você sabia que eu vinha para a prestação de contas, que eu vinha fazer a colheita. Aí eu tive medo, escondi o teu talento. Você já viu que no planeta não existe uma pessoa igual a você? Já conseguiu enxergar isso? Não conseguiu? Você nem precisa ir para frente do espelho, porque a tua verdadeira pessoa é dentro de você. E Deus te conhece muito bem. E sabe que não tem ninguém no planeta igual a você. Dá valor ao investimento que Deus faz em você, que Jesus já fez em você. Haverá o dia da prestação de contas, irmãos. A palavra de Deus diz que as nossas obras vão nos acompanhar, que os nossos frutos são tomados por Jesus. Ele procura frutos. Há um registro no céu desde antes de nós existirmos, porque Deus quis. A história da humanidade está sendo registrada. Está aí essa corrida em favor do aborto. E a palavra de Deus apresenta que o Senhor Deus tem um livro diário de cada ser humano que um dia foi concebido. Muitas gestações foram interrompidas. Se houve um arrependimento sincero, pedido de perdão, Jesus apaga. Mas por que tanta gente que é de Jesus, irmãos, não dá valor à sua vida? Você existe porque foi um plano de Deus. Começa a despertar para isso. Às vezes o cristão, ele empurra a vida com a barriga. Ele deixa simplesmente o calendário virar. Ele não se importa em procurar agradar a Deus, buscar o plano de Deus, construir, literalmente se edificar e ser útil nas mãos de Deus. Orar a Deus, interceder por alguém, falar do amor de Jesus, fazer o bem para alguém. Deus tem um plano na vida de cada pessoa, mas é preciso que o ser humano reconheça o valor da vida. Agora eu quero contemplar, para terminar, o rei Davi. Você vai ver que Davi, ele consultava a Deus, ele orava e consultava. Ele não fazia as coisas de cabeçada. A cabeçada que Davi fez foi aquela queda que ele teve com Batseba. Mas ele não foi para a idolatria, ele não foi consultar em uma força espiritual. Davi, ele lutava por Israel. Ele batalhava para que nenhum povo inimigo invadisse o território do seu povo. Assim deveria ser cada cristão em relação à sua vida e à sua casa, para não deixar o diabo destruir seu casamento, destruir a comunhão da sua família, para não perder o norte da sua vida e ter a vida sob controle do Espírito Santo. É preciso, irmãos, que o cristão se dedique a buscar a Deus para que o Espírito Santo de Deus possa guiá-lo e dirigi-lo.
Mas se tem uma coisa que toca o coração de Deus, é exatamente essa base, temor a Deus. E foi com essas palavras que Davi encerra a sua história aqui nessa terra. Davi, pouco antes de partir para a eternidade, já velhinho, e Deus o guardou o tempo todo, eu quero contemplar as últimas palavras de Davi com a igreja. 2 Samuel 23. Só voltar um pouquinho. Está bem pertinho. 2 Samuel capítulo 23. Está bem pertinho. Olha o que diz o título do capítulo 23. As últimas palavras de Davi. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Você pode repetir comigo esse versículo 2? O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Lê comigo. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor do Senhor. Você já parou para pensar se todo chefe, se ele tiver um funcionário, ele lidar com esse funcionário no temor a Deus, dentro da justiça e do seu direito, atenção, das suas prerrogativas, mas ele pensaria, se eu fosse o empregado e ele fosse o meu patrão, eu faria isso? Eu falaria isso? Essa é a consciência do temor a Deus. Marido e mulher. Tem gente que pirraça, meu irmão. Misericórdia. Volto a dizer o que eu falei no início. A palavra amor, hoje, é completamente distorcida. E literalmente interpretada ao arrepio da verdade. Longe. Amor é doação de vida. A pergunta seria do marido: se os papéis fossem contrários, se eu tivesse nascido ela nascido, eu faria isso? E vice-versa. Um pai se eu fosse o filho, com a cabeça que eu tenho de temor a Deus, eu faria isso com meu pai? Às vezes é necessário a gente se colocar no lugar do outro. Tem um ditado no mundo, a gente acha que é um ditado bobo, idiota, mas tem hora que ele funciona. Que pimenta nos olhos dos outros é refresco. Às vezes o marido grita com a mulher, mas não quer que grite com ele. Às vezes ele solta uma palavra pesada para ela, e se ela falar uma vírgula assim, ele logo fica emburrado. E às vezes é o contrário. Às vezes a gente escuta na nossa cara, dentro da igreja, tom de voz de dureza e de aspereza, que só o tom de voz arranha. Aí você imagina dentro de casa. Um dia eu falei com uma mulher. Eu falei, se aqui na igreja a senhora usa esse tom de voz, eu me imagino na sua casa. E encerrei o assunto. Há muitos anos atrás eu falei para um marido, o senhor gostaria que ela falasse isso para o senhor?
Ele veio fazer queixa dela, ele não era membro da igreja, ela era recém-chegada. E eu perguntei, há quanto tempo você não faz um agrado à sua mulher? Você não dá uma florzinha para ela? Sabe o que ele disse para mim? Eu vou dar isca para peixe morto? Eu falei, o senhor gostaria de ouvir isso? Falei, encerramos aqui. Então, gente, o temor do Senhor é exatamente isso. É ouvir tudo que Deus diz. E, de repente, ter que mudar todos os conceitos. Porque os conceitos sociais, quando eles chocam com a palavra de Deus, eles se tornam lixo. Muita gente vai perder a salvação por causa de excesso de vida social. Eu vejo que o maior Deus dos nossos dias, Salomão se perdeu servindo aos deuses aos quais as mulheres serviam, aos demônios. Hoje o cristão não vai esfriar na fé e servir para a imagem de cultura, para servir a Deus. Acho que o maior Deus que está se apresentando hoje é a internet. É inevitável o uso, todo mundo vai acabar usando e tem que usar e não tem jeito, já se faz isso. Mas a idolatria com a internet está uma coisa fora da realidade. Às vezes a gente se assusta com os atendimentos que os obreiros dão. Não deveríamos nos assustar. Eles não podem passar de um para o outro, não podem passar nada, mas tem que trazer. E às vezes é assustador. Aí você pergunta por que um homem casado deixa a mulher dormindo, entra de madrugada num computador para entrar em site de relacionamento. Procurando o que se ele já tem ali do lado dele? E às vezes é o contrário. Enquanto o homem está se arrebentando de trabalhar, a mulher está lá, jogando conversa fora, em site de relacionamento. Igreja, é preciso tomar uma postura. Temor a Deus, meu irmão. Então nós vimos semana passada que o temor é só o princípio da sabedoria. E você quer ver a glória de ter o temor? Como Davi, o rei Davi, palavras do rei Davi. Está dizendo, haverá um justo que vai governar no temor do Senhor. Ou seja, ele vai se colocar no lugar. Você observa a simplicidade. Eu confesso a vocês, eu sou fascinada pela simplicidade de Davi, muito mais pela simplicidade de Jesus. Jesus, o homem mais rico que esse planeta já teve, o dono de tudo, e que levou a vida mais simples. E a gente vê as pessoas hoje buscando tantas coisas. Tantos artifícios, tantas estratégias, em busca de status, em busca de muitas amizades, em busca de... Para que isso? Para que isso? O maior tesouro que um ser humano pode alcançar nessa vida é a salvação eterna. Eu vou ler, nós vamos terminar lendo isso aqui. Versículo 3 e 4 para terminar. E disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Eita, Jesus. Paz, sossego e prosperidade. Curve a sua fronte. Jesus é lindo demais, Jesus. Jesus é maravilhoso demais. Obrigada, Jesus. Que o Senhor encontre dentro de nós. Nosso Deus, muito obrigada. Não há palavras que possa expressar agora essa imensidão do teu zelo, do teu carinho, do teu amor, em nos querer juntinho, nos teus braços, no teu aconchego, debaixo dos teus cuidados. Senhor, nosso Deus, muito obrigada. Senhor, que o Senhor encontre em nós, Pai, esse espaço. Nosso Deus, a necessidade é nossa. E é a glória, Senhor, dizer que o Senhor se dispõe a nos ouvir, a nos aconchegar
e quer nos dirigir em todo o tempo. Jesus, muito obrigado. Amém e graças a Deus. Amém, irmão?